Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, que sai do seu habitat natural, lá na Rede Pampa, no Morro Alto Teresópolis, sobe a serra uma vez mais. Nós tivemos aqui com o Clóvis Tramontina 2 semanas atrás, e nós, nesse momento, estamos sendo recepcionados aqui no Hotel Serra Azul, na 18ª, ou no 18º Congresso do Direito Tributário. Nesse 18º Direito Tributário, um congresso que já tem essa tradição toda de 18 anos, né, nós estamos trazendo aqui os organizadores do evento, participantes do evento, para que a gente possa entender o malfadado espírito do legislador no que tange o direito tributário. Vamos entender estas legislações que estão aí e dizem que pesam algumas toneladas e lotam alguns prédios. Vamos entender também o que vem para o futuro. E eu estou dando a minha opinião particular aqui: a sociedade não aguenta mais pagar tantos impostos, tantos tributos, e cada vez menos estão pagando essa conta. Mas eu quero começar com o presidente, depois com o vice-presidente, depois com o homenageado, depois o nosso representante privado aqui no evento, no nosso Pampa Debates. Eu quero começar com o nosso presidente da Escola Superior do Direito Tributário, meu querido amigo, Dr. Fábio Raimundi. Prazer tê-lo aqui. Ou eu tenho o prazer de estar aqui com o senhor, já que a última vez o senhor esteve lá conosco. É verdade. Boa noite, Paulo Sérgio. É um prazer de novo estarmos nesse espaço muito prestigiado. Eu sou telespectador assíduo do programa e é hoje muito importante para que a gente consiga se atualizar sobre as questões relevantes, não só em nível nacional, como também do nosso estado. E uma alegria tê-lo aqui participando do nosso evento, do evento da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, no seu 18º Congresso, há 18 anos, conversando sobre direito tributário, sobre as questões em ebulição do direito tributário e qual o rumo, né, que a sociedade brasileira, que o nosso país tomará daqui para frente para conseguir melhorar. Acho que essa é a palavra mesmo, melhorar não só a qualidade da arrecadação, como também melhorar a carga tributária, simplificar o que nós temos hoje, que é muito complexo, que é responsável também por uma alta burocracia dentro da operacionalidade dos tributos e também do que nós temos aí de falta de incentivo de investimento para os contribuintes investirem no Brasil. Então, uma alegria estar aqui. O congresso foi um sucesso, tivemos êxito, como todos os anos, passaram aqui pelo Serra Azul, por Gramado, as grandes autoridades juristas do direito tributário. É sempre um prazer recebê-los e uma honra e uma responsabilidade para a nossa fundação em manter esse nível de excelência e essa qualidade. E não posso deixar de dizer, em relação ao nosso homenageado desse ano, Dr. Francisco José Meche, um querido amigo que muito ensina esse presidente, inclusive, lições de vida. Cada vez que eu estou com o Dr. Francisco Meche, com o desembargador Francisco Meche, e uma homenagem muito merecida, que eu faço questão sempre de dizer: quando veio a nominata do desembargador Meche no conselho da fundação para a homenagem, foi acolhido por aclamação. Acho que numa das votações mais rápidas do nosso conselho, né, doutora Melissa? Então, essa introdução, quero deixar espaço para os demais convidados e agradecer ao espaço, Paulo Sérgio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com os senhores. E a nossa, já foi até anunciada, a nossa procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, Melissa Guimarães Castelo, que é vice-presidente da Escola Superior do Direito
tributário. Então, eu quero da mesma forma agradecer a atenção que os senhores e as senhoras estiveram comigo aqui com a Rede Pampa e com o Pampa Debates. Muito obrigado. Boa noite, Paulo Sérgio Pinto. Boa noite aos telespectadores. É uma felicidade muito grande para nós da Fundação recebê-lo aqui, ter essa oportunidade de gravar esse programa, divulgando o nosso trabalho enquanto fundação. Conforme o Fábio Raimundi, o Dr. Fábio já anunciou, o nosso congresso acontece todos os anos aqui em Gramado, e nós sempre temos um momento muito feliz de diálogo sobre o direito tributário. Nós conseguimos reunir representantes da iniciativa privada, representantes do poder público, a presença de auditores fiscais da Receita Estadual é sempre muito forte, procuradores do Estado, União, a nível municipal também, os procuradores se fazem presentes, e é muito bom esse momento, esse espaço para diálogo, porque, ao fim e ao cabo, todo mundo quer um sistema tributário mais simples, mais consistente, e me chamou muito a atenção na sua fala de abertura, que tem a convicção de que cada vez menos pagam mais. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir, e a EFESGT é um espaço de reflexão para isso. Então, como é que a gente pode assegurar que a gente tenha uma carga tributária mais homogênea, mais bem distribuída, e que seja de arrecadação mais fácil para todos, né? E na Fundação a gente tem espaço para isso. O nosso homenageado, conforme o Fábio falou, o desembargador Meixe, foi um nome que nós não tínhamos dúvidas da necessidade de homenageá-lo, é uma figura muito importante para o direito tributário. Lá na Procuradoria, meus colegas da Procuradoria Fiscal todos vieram me dizer como estavam contentes com a homenagem, estão fazendo questão de se fazer presente no Congresso para prestigiar também o nosso desembargador, que é muito querido por todos e tem uma história no direito tributário muito consistente. Então, em síntese, estamos muito felizes com a sua presença e com essa oportunidade. Obrigada. Maravilha, eu vou deixar o nosso homenageado por último, esse querido e grato amigo de todos, né? Eu não conheço ninguém que não goste de Francisco José Meixe, um dos homens que, desempenhando a função de desembargador, é um dos homens mais notórios do Rio Grande do Sul, e altamente capaz, profissional, de altíssima competência e o respeito de toda a sociedade. Você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular em Porto Alegre? Sabia, procurador? Pois é, agora pode. Com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade, Porto Alegre, já conta com um sistema de reconhecimento de placa em todos os pardais e também nas lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus proprietários. Agora, em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço POA e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Confira mais informações neste vídeo que vamos apresentar agora. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço POA. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Antes do homenageado, nós vamos a Thomas Dunenkamp, nosso diretor da Fiergues, né? Que, claro, que nós temos homens públicos, temos 2 representantes da iniciativa privada, e o Thomas Dunenkamp, das mais importantes federações do Rio Grande do Sul, a nossa Fiergues. Prazer tê-lo junto a nós uma vez mais. Tu que és participante efetivo do Pampa Debates.
Muito obrigado, Paulo Sérgio. Cumprimento os demais integrantes aqui do programa, né? Em especial o Dr. Francisco, aí homenageado também, Fábio e Melissa aí pelo excelente evento que nós tivemos, né? Nesse final de semana aqui em Gramado. E sim, como tu colocaste, hoje eu diria até que o sistema tributário no Brasil, né, quando a gente olha, ele chega a ser até criminoso do jeito que se apresenta, né, porque é um emaranhado de normas, né, muitas vezes casuísticas, né, com o objetivo assim, de buscar fechar o caixa, né, e todas as outras questões são levadas num segundo ou terceiro plano. Então, a discussão, eu acho que a sociedade já está bem madura, né? A gente pode ver aqui a questão tributária de se achar um caminho que já foi trilhado até por outros países, né? De se trabalhar um imposto sobre consumo, um IVA, que aqui no Brasil seria o IBS, mais simples, mais fácil de arrecadar. Com certeza, ainda temos alguns pontos a discutir, a alinhavar, mas eu acho que a sociedade, né, e os diversos atores estão cada vez mais, diria, maduros para essa discussão e vendo que o sistema atual, ele faliu, ele não consegue fazer... A base, muitas vezes, a arrecadatória está se erodindo, né, que é muito baseada em produto, e a sociedade do futuro se baseia bastante em serviços, né? A complexidade, enfim, está chegando realmente na hora de procurar caminhos diferentes, e eu acho que o mundo tem muitos exemplos de como isso pode ser resolvido, né? E com isso reduzir a incerteza para quem paga, aumentar a certeza dos entes na arrecadação, distribuir ela de forma mais uniforme, né? Eu até gostaria de fazer um contraponto, Paulo Sérgio. Hoje a pessoa, muitos pagam impostos, né? Mesmo aquela pessoa humilde aí, que muitas vezes dentro da família tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, 50% que ele ganha é carga tributária. E esse número é o número do EPEA, é o número de um órgão de pesquisa do governo. Quer dizer, se paga muito imposto, a gente tem que achar um caminho, talvez até rediscutir, talvez num segundo momento, o tamanho do Estado. E daí sim entra, primeiro das reformas da Previdência, né, e também rediscutir o tamanho do Estado no Brasil. Quanto nós queremos vai definir também o quanto nós temos que pagar. Quando eu falo em cada vez menos pagam essa conta, estou me referindo justamente a essas pessoas com 18 milhões de desempregados que temos no Brasil, com uma população miserável, que às vezes nem é computada na questão do emprego, com as pessoas ganhando Bolsa Família, não pagando impostos. O número é elevadíssimo de pessoas que não contribuem e de empresas que estão quebrando pelo Brasil lá fora, né? O que é lamentável. Fruto também, muitas vezes, da incompetência, mas, de outra forma, também por essa carga de dificuldades que nós temos. E também pela carga tributária. Isso aí nós temos que analisar e ser realistas. Então, cada vez menos estão pagando uma conta cada vez mais elevada. E o nosso homenageado, Dr. Francisco José Meche, nosso querido amigo, e eu, claro que não sou advogado, muito menos votei, mas se precisasse do meu voto ou do voto popular, eu acho que ele seria uma unanimidade também aí, né? Então, parabéns pela homenagem. Justa, merecida, a um homem que tem todas as condições para ganhar qualquer prêmio no nosso estado até fora dele. Olha, em primeiro lugar, alegria muito grande de ter participado deste evento já tradicional, que é um evento multifacetado, ou seja, reúne auditores municipais, estaduais, federais, professores de direito tributário, inclusive de outras cadeiras afins, magistrados, advogados públicos, privados, promotores, procuradores e, acima de tudo, também muitos alunos, o que é muito importante. A homenagem que a Fundação Escola Superior
de direito tributário, ao depois de homenagear nas 17 edições anteriores os maiores do direito tributário brasileiro, para mim foi uma coisa muito marcante, muito importante. Posso dizer, Thomas, eu com 14 anos comecei como estagiário seria correspondente à Fiergs, da Associação Comercial e Industrial de Estrela. Fazia, Paulo Sérgio, Fábio, Melissa, fazia guias de imposto de consumo, hoje IPI, de imposto sobre indústrias e profissões, hoje ISS, sobre imposto sobre vendas e consignações, depois ICM, hoje ICMS. E lá eu já via a dificuldade, a preocupação do comerciante, do industrial, do prestador de serviço em geral, do profissional liberal, enfim, de todos com o compromisso da carga tributária. Conversava no Congresso com um dos maiores nomes para mim do direito tributário brasileiro, e a sua obra hoje está na 40ª edição. Praticamente cada edição tem ao redor de 17 mil volumes. Os senhores têm ideia do que é isso. E nós conversávamos sobre as mudanças, inclusive sobre a emenda 18 de 65. E falávamos agora da PEC 45 de 2019, que vem trazer, no meu entender, uma simplificação muito grande, porque o IBS é o imposto que vai substituir o IPI, o ICMS, aliás, vai substituir o IPI, PIS, a COFINS, 3 tributos federais, o ICMS, um tributo estadual, e o ISS, um tributo municipal. Então, o que se quer com isso? Em primeiro lugar, simplificação. Menos tempo dedicado a atender às obrigações tributárias e mais tempo, Thomas, Paulo Sérgio, Melissa e Fábio, para valorizar, desenvolver, dar mais tecnologia ao produto e ao serviço. Então, valeu a pena. Eu lembro de São Tomás de Aquino, quando dizia que existem 3 níveis de agradecimento. Um nível inicial, um intermediário e o final. O final é aquele em que a gente agradece, Fábio, Melissa, a todos os dirigentes da Fundação, a gente agradece vinculado, a gente agradece com compromisso de acompanhar todos os projetos, todas as reflexões, todos os trabalhos da Fundação. O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos credenciados no Brasil. E eles estão fazendo isso com um único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a saúde e a segurança da população. Cremers, na luta pela saúde de todos. Bom, reza a lenda, não sei se reza a lenda ou se é verdadeiro ou não, mas eu quero colocar na mesa e até que ponto isso foi discutido. Justamente essa simplificação, quando se fala na cadeia de execução e fiscalização e controle dos tributos do Brasil, que todos são contrários à simplificação, tá? Porque isso seria a preservação da própria espécie, tá? E cada vez mais poder para quem exerce tudo isso. Como nós temos aqui uma procuradora de Estado, nós temos um empresário que sofre as consequências, temos um julgador e temos um advogado, eu até lembrando aí do Nelson Jobim, que uma vez me disse numa entrevista, se queres aprovar, e ele passou pelo Congresso Nacional, ele passou pelo Supremo, ele passou pelo Ministério da Justiça, como ministro da Justiça, da Defesa, e da Defesa também. Ele me disse, em determinada ocasião, se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos, engambela uns e outros, e essa concha de retalho vai para um advogado entender o malfadado espírito do legislador juntamente com o juiz, que até entender
e talvez muitas vezes não consiga entender o que o parlamento fez, o que o legislador fez. Então, nessa balbúrdia toda, eu duvido que possa se produzir uma simplificação a ponto de beneficiar a sociedade como um todo. Enxugar essas estruturas gigantescas que as empresas têm que ter, que o próprio executivo tem que ter para controlar impostos, para executar ou controlar impostos no Brasil. Essa é a minha opinião, mas eu gostaria de ouvi-los porque vocês passaram por um seminário aí que deve ter debatido sobejamente o assunto. Bom, posso fazer a minha primeira manifestação. Realmente, assim, o projeto de reforma PEC 45/2019, ela traz uma linguagem, quem vai analisar o texto da lei, que ela é surpreendentemente simples, né? A proposta de emenda à Constituição, ela é, evidentemente não é assim, um texto simplório, não é isso, mas ela tem uma linguagem que permite que o leigo leia e entenda do que se trata. Ao contrário de muitos projetos de lei, sim, que são tão rebuscados e são tão adjetivados que até a gente conseguir interpretar, são anos e anos de debate até chegar no Supremo. Então, isso é uma grande virtude do projeto de IVA. Então, acho que são duas grandes virtudes. Primeiro, a unificação de 5 impostos, 5 tributos, melhor dizendo, que nem o desembargador mencionou. E segundo, essa simplificação da linguagem. A questão de dificuldade de avanço da pauta em função de interesses que o senhor colocou como interesses corporativos, ela também passa por um lado que é a própria alteração da estrutura do pacto federativo que a gente propôs no país, né? Então, assim, eu, enquanto procuradora do Estado, eu às vezes brinco, estão acabando com o meu emprego. Porque eu, na Procuradoria Fiscal, eu substancialmente cobro ICMS. O ICMS vai passar a ser um tributo arrecadado unificadamente no IVA, ou no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que a arrecadação vai ficar a cargo da União. Tem duas formas de encarar essa questão. Em primeiro lugar, os estados, eles não, nesse momento, não estão conseguindo dar o resultado desejado, porque eles têm um tributo extremamente complexo, e não estão colocando receita para dentro, tanto que o caixa estadual, a gente conhece a notória dificuldade das contas públicas, em especial aqui no nosso estado, a gente tem uma situação de calamidade praticamente fiscal. Por outro lado, ao transferir essa competência tributária para a União, e eu estou perdendo não só poder, como eu estou perdendo autonomia. Então, eu vou receber o que a União me repassar. Vai ser num sistema digital, vai ser automatizado a transferência dos recursos, mas, ao fim e ao cabo, quem tem o controle disso é um comitê gestor composto por vários integrantes, mas liderado, coordenado pela União. Então, esse é o grande ponto que a gente debateu bastante no Congresso, é o grande ponto de fragilidade da reforma. E eu estou fazendo essa visão, assim, eu particularmente, pessoalmente, sou uma pessoa favorável e partidária da reforma, mas a gente também tem que levar esse contraponto dessa fragilidade do projeto. Eu gostaria até de pegar uma onda aqui da nossa vice-presidente, até para esclarecer alguns pontos. Embora a PEC 45 ela esteja bem encaminhada, ela não deve ser o único projeto que vai tramitar. Nós já temos uma posição da Receita Federal com um projeto paralelo e temos também alguns outros projetos que estão criando. Agora, essa é uma preocupação, e isso é importante para o telespectador entender também, que esta reforma, todos nós desejamos reforma tributária, todos nós desejamos simplificar o sistema. Isso não há o que discutir. Agora, nós temos uma preocupação, e ela não é uma unanimidade entre os tributaristas. Existem críticas à reforma, e algumas delas, pegando o gancho da doutora Melissa, afinal de contas, um imposto estadual que passa a ser de competência federal, nós não corremos o risco, de repente, de, inclusive, sobrecarregar a Justiça Federal? Mas esclarecer a competência, se a distribuição ela é automática, ela hoje é digital, ela é eletrônica, né? Ela vai passar apenas do ponto de vista digital pelo Poder Central. Mas a gestão desse recurso, ela também passa. Mas o recurso não é distribuído direto ao Estado. Tem um comitê gestor
que vai ter atribuições sobre esse recurso. E esse é um ponto. Tem que ser automatizado. Esse é um ponto obscuro ainda da reforma. E a questão de como vão ficar os estados. Nós já temos o estado do Rio Grande do Sul com dificuldades e de saber como é que vai ficar o repasse desses recursos aos estados. Este é um ponto de preocupação, assim como um dos pontos que foram discutidos no evento. Desculpe interromper até para o programa de debates, né? Sim. Eu imaginei que essa transposição do dinheiro do contribuinte, ela tivesse uma passagem apenas e tão somente pelo sistema de informatização e fosse cair direto no caixa do Estado, no que concerne ao percentual do ICMS. É uma proposição que está no projeto, mas que nós não sabemos ainda na prática se efetivamente será assim. O que é importante, Fábio, Melissa, Thomas e Paulo Sérgio, é que nós teremos um período de transição de 10 anos e depois um primeiro período de transição de 10 anos e depois um segundo período de transição de 20 e 50 anos para fazer toda essa adaptação. O que eu digo assim, aí fala quem está nessa área há 53 anos. Nós não gostaríamos que chegasse no intervalo desse período de transição e dissesse assim, não, agora isso aqui fica assim, nós vamos aumentar mais aquilo. Né? Agora isso fica como outras situações, quer dizer, o que era provisório ficou definitivo. Então, é muito importante que as mudanças, as modificações venham não para prejudicar o contribuinte, mas que não adianta nós pensarmos aqui, de um lado, as competências, a discriminação de rendas. Nós também temos que olhar do outro lado os direitos, as garantias individuais dos contribuintes. Isso precisa ser respeitado, sob pena da PEC cair no vazio. Inclusive, desembargador Meixe, esse é um ponto da advocacia privada, da própria OAB, das comissões de tributário da OAB, onde nós buscamos efetivamente que a reforma seja feita, mas com essa segurança jurídica que nós precisamos ter como respaldo. E aí me lembro da frase do Pedro Malan, né, que referia que no Brasil até o passado é incerto, e esse é o nosso temor em relação à reforma tributária. Um período de transição muito longo, num país que tem pressa e que tem esse hábito de, no meio do caminho, mudar as coisas. Né? Nós precisamos dar segurança ao projeto e fazer com que esse período de transição efetivamente transcorra de forma tranquila, segura e sem alteração da regra do jogo. Do contrário, desembargador Meixe, o que nós teremos é uma avalanche de ações judiciais, de litigiosidade e de aumento de processos e de estagnação da economia. Eu gostaria só de colocar, eu já acompanho essa questão tributária há muito tempo, né, desde 2002, lá na Federação das Indústrias. E já chora desde lá. Não, um pouco antes até. Até um pouco antes. E eu acho que é importante nesse projeto, eu acho que ninguém discute que nós temos que migrar para o IBS ou IVA. A forma é essa que o mundo escolheu. O IBS é o IVA brasileiro. Exatamente. Agora, tem essa questão do pacto, como nós vamos redistribuir o dinheiro. Acho que nessa hora nós vamos rediscutir o pacto e isso vai ser uma questão importante. E a transição, ela é importante e ela se baseia em experiência. O Brasil conseguiu dominar o problema da inflação quando adotou uma transitoriedade. Claro, muito mais curta, porque o problema o permite. Aqui, a transitoriedade de 10 anos se diz no respeito a essa migração desses 5 tributos, né, para o IBS, que vai se virar a chave de forma lenta. Primeiro,
para que até benefícios que foram dados muito no ICMS possam ser fluídos, né? Então não teja quebra de contrato, todas essas dificuldades, né? Eu acho que a transição terá 10 anos. 10 anos, isso é importante. E também, quando a gente olha para que a própria economia possa ajustar os seus preços relativos, porque tem produtos que vão ter uma tributação menor, tem outros que vão começar a ter uma tributação maior, isso precisa se ajustar, né, de modo. Então é necessário, também nesses 10 anos eu acho que a gente vai ter que achar o caminho, como é que vai ser a fiscalização, né? Porque eu vejo muito no município ela acontecendo, porque ele agora é parte, ele é interesse, e como é que vão ser essas escalas estaduais e federais, se vão ser muito mais de um acompanhamento, de auditoria, como é que está acontecendo isso, como é que vai se cobrar na esfera judicial. Acho que são questões aí muito importantes em aberto. E o que o desembargador Meixo também coloca dos 20 anos, e isso como vai ser distribuído a receita, porque eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil fazendo as reformas, destravando, a economia cresce. Com isso, a receita vai crescer. Tem como, trabalhando no longo prazo, com que ninguém perca. Tem gente que vai ganhar mais, mas que ninguém perca e consiga fazer os ajustes sem ter problema no caixa. Agora, vai ser importante realmente a discussão do Pacto Federativo. Isso vai vir porque é a consequência, né? Thomas, só completando uma questão que é importante. Nós temos uma situação semelhante no ISS. O ISS tem uma lei complementar nacional, que é um grande guarda-chuva para 5.500, ao redor, né, porque pode ter surgido novos municípios, ao redor de 5.570 municípios. Cada município vai poder trazer questões da sua peculiaridade. No IBS também, quer dizer, alíquotas, olha, aqui no meu município interessa mais isso, é um município mais ligado à parte comercial, mais industrial, mais à área de serviços, né? Então, a lei complementar federal, no caso a lei complementar 116 de 2003, ela é o guarda-chuva nacional. E os municípios, isso também está previsto na PEC 45, os municípios e os estados vão poder trabalhar com variação de alíquotas, em razão das suas peculiaridades. Então, e nisso nós concordamos. Isto funciona, no meu entender, bem em relação ao ISS. Cada município tem a sua peculiaridade, né? E é possível fazer isso. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que assim você possa viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Em uma loja da Vinhos do Mundo você encontra esse universo. Ali na Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. De frente ao Anchieta. De frente ao Anchieta. Esse inverno, né, Paulo Sérgio, tomar um vinhozinho. E no Peçanha, esquina Lípio César. Depois uma feijoada, que maravilha. Colometinho. Ou para quem gosta, um mocotó e depois colometinho do Laboratório de Saúde, exatamente, que pertence a esse cidadão que está ao seu lado aí. Tá? Laboratório de Saúde, quantos anos de Laboratório de Saúde? 60 anos. 60 anos. Você alguma vez já perguntou se existe algum seguro que veja a sua empresa menos como uma apólice e muito mais como um negócio? A resposta é que o seguro empresarial Unicred atende a tudo isto. É o jeito certo de você trabalhar com tranquilidade e prosperidade. Fale com seu gerente Unicred e conheça todos os benefícios. Unicred, aqui todo mundo prospera e vence. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais premiado dos oncologistas brasileiros no exterior. Agora ganhou um grande prêmio, o maior prêmio da oncologia mundial lá em Chicago, o professor Dr. Gilberto Schwartzman. Fala, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas têm medo de câncer e não imaginam que o tipo de câncer mais comum é o da pele.
E este é muito fácil de prevenir e de curar. O câncer de pele é o mais curável de todos os tipos de tumores. Basta evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e se surgir uma lesão pigmentada na pele onde não existia antes, ou houver uma lesão de pele que mudou o seu aspecto, cresceu ou ficou diferente, deve-se logo procurar o dermatologista. Fácil, não é mesmo? Depende somente da atitude da gente. Mas a palavra estava segurada. A nossa vice-presidente da Escola Superior do Direito Tributário, Melissa Guimarães Castelo. Bom, voltando à pauta da reforma e pegando o gancho do Thomas, que falou nos ajustes de fiscalização, eu lembrei que num outro debate sobre reforma, num outro projeto de reforma tributária, eu discutia com a doutora Cristiane Neri, que foi nossa palestrante no Congresso, e que é procuradora do município, e ela falava, na ocasião, a ideia era que ia se unificar a tributação de serviços e de bens num imposto estadual. E ela me dizia, mas Melissa, vocês, no Estado, vocês não sabem fiscalizar serviços. A dinâmica de fiscalização de serviços é distinta da dinâmica de fiscalização de mercadorias. Então, se a gente unificar esse tributo e levar para a esfera estadual, toda a lógica do trabalho se perde. E eu acho que é muito isso que ainda é essa aresta que tem que ser muito bem ajustada no projeto de IBS. A gente não pode perder toda essa competência, toda essa qualificação profissional dos nossos servidores públicos. Então, o grupo gestor do IBS e a fase de transição ela é especialmente importante para isso, para que quem hoje sabe fiscalizar serviços, ensine a fiscalizar serviços para os novos fiscalizadores. Quem hoje sabe fiscalizar mercadorias, também o faça, né? Então, a gente precisa realmente de uma transição lenta para viabilizar um processo que vai ser muito Melissa, complexo. eu acho que o importante é trazer uma ideia do auditor lá do Giovanni, da Fazenda, de não dar os benefícios, por exemplo, de cesta básica indiscriminadamente, fazer isso por CPF, né? Ou seja, esse indivíduo de baixa renda ele pode ser um fiscal. No momento que ele começa a exigir a nota, porque com a nota ele ganha o benefício, eu acho que aí a gente tem um potencial enorme, né, de pegar os cidadãos e ajudar na fiscalização. No momento que ele tem um benefício e ele, por uma questão até de... Mas igual a Prefeitura de Porto Alegre, ali o detetive cidadão. Mas esse é o caminho, eu acho que esse é o caminho, porque no momento que tu tem na ponta a emissão da nota fiscal, a fiscalização para trás é uma consequência. Só posso vender esse copo aqui se eu comprei esse copo e a coisa vai indo. Então, eu acho que a gente tem que envolver a sociedade, realmente ela enxergar e realmente, com essa ideia, além de se ter uma justiça tributária melhor, porque vai se dar o benefício para aquele que precisa, né? Nós, por exemplo, não precisamos de cesta básica para comprar, mas aquele trabalhador que tem uma renda baixa, e ele daí vai ser também o fiscal disso. Ele vai exigir a nota fiscal porque ele recebe de volta uma parte do imposto. Thomas, só para esclarecer para quem está assistindo o programa, esse é um dos pontos muito positivos da reforma, que ela prevê uma devolução de tributo para famílias de baixa renda e de modo imediato, ou seja, aquelas pessoas que hoje, no sistema atual, pagam mais tributos, de acordo com o projeto 45, conforme a faixa de renda da pessoa, ela vai pagar o tributo, o IBS, mas ela terá a devolução desse valor. Isso é um ponto muito positivo da reforma, muito bem lembrado pelo Thomas. Só queria deixar claro para quem nos assiste em casa que esse projeto tem esse ponto muito positivo, muito positivo. E é um projeto que nasceu a partir do trabalho de doutorado do Giovanni Padilha, que é auditor fiscal aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas olha só como o nosso sistema hoje ele está distorcido, porque hoje, se eu peço CPF na nota e eu tenho um veículo, eu recebo desconto no IPVA, mas exatamente a parcela da população que não tem veículos, que é a grande maioria, não se beneficia, não tem esse benefício fiscal, que é um benefício fiscal que nós aqui, imagino que todos tenham veículos, nós todos temos, acaba não tendo, e daí eles vão comprar o mesmo arroz e feijão do que nós, e nós vamos ter algum retorno tributário por comprar arroz e feijão. É o
benefício Ruth Robin, que nem dizia o meu presidente Paulo Tigre, que tira do pobre e dá para o rico. Agora, não, tem uma pergunta aí. Nós jovens há mais tempo, né, vivemos isso do governo Jair Soares, que era a questão do bolão do ICM, lembra? Sim. E funcionou, foi uma campanha, foi uma promoção que funcionou perfeitamente, com cupom de sorteio. Bom, eu digo o seguinte, eu verifico em supermercados, em mercearia, aliás, em farmácias, as pessoas não colocam o CPF, tendo uma vantagem grande para o IPVA. Porque, assim, poucas empresas o caixa pergunta se quer colocar. Mas eu sempre digo, eu noto assim, às vezes, eu reparo nos caixas ao redor, em 3, 4 caixas, e eu estou ali na fila. Eu sou o único que usa o CPF. E me beneficio com o IPVA no fim do ano. Quer dizer, nós também temos, eu não sei, talvez seja uma questão de informação melhor, né? Mas as pessoas, não precisa. Não precisa. Né? Então é bem, e mais, com alíquotas, porque nós temos hoje 27 legislações básicas do ICMS no Brasil. 26 estados e mais o Distrito Federal. 27 regulamentos do ICMS. Isto, vamos dizer assim, vai ser uma coisa única, vai facilitar muito, inclusive das operações interestaduais. Nós temos julgado no votos tribunal... que o senhor tem a razão. Não. Eu acredito que vai facilitar muito, porque um grande ministro gaúcho de Lavras do Sul, José Nery da Silveira, quando terminava um julgamento, a época em que esteve no Supremo e também presidiu o Supremo Tribunal Federal, um daqueles advogados... A lembrança do Paulo de Tarso Nery da Silveira, seu filho. E quando um daqueles advogados que só trabalha no Supremo, ele passa acompanhando todas as sessões do Supremo. E quando terminou o julgamento de extradição, um julgamento complicado, né, o advogado disse ao ministro como são difíceis esses casos de extradição. E ao que respondeu o ministro Nery da Silveira, que por sinal está muito bem, muito atento e acompanhando muito bem a sua família, e tudo que acontece eu percebo lá no nosso tribunal. E ele respondeu, difícil, meu caro, é o ICMS. Agora no Congresso conversei muito com o advogado, contador, desembargador federal, Hugo de Brito Machado. Diz ele, Mexe, eu não me aventuro a escrever sobre o ICMS, de tanto que muda e de tão difícil que é. Qual é a lei básica que eu vou adotar? Do Ceará? A de São Paulo? A do Rio Grande do Sul? Qual é o regulamento? Então, eu acredito a reforma é para isso. Que esta reforma vai simplificar muito esse aspecto. Desembargador, eu vou ter que chamar o ponto final, vou deixar garantido já a palavra do presidente para fazer as suas manifestações finais, né? Lembrando que nós vamos a este ponto final sempre com Gimo, qualidade comprovada. Gimo. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Caro presidente e nosso querido amigo, dileto amigo, que já participou do Pampa Debate, já está ficando efetivo no Pampa Debates. Uma grande aquisição. Temos já que providenciar o ativo fixo dele, né? O técnico, o técnico imobilizado. Fábio Raimundi, nosso presidente da Escola Superior, eu tenho uma tendência da Escola Superior do Ministério Público, Escola Superior do Direito Tributário. De tanto que eu já falei na minha vida, Escola Superior do Ministério Público nos patrocinou há muito tempo. Bom, meu ponto final, Paulo Sérgio, é louvar esse projeto de reforma que está aí. Nós precisamos aprovar esse projeto, porém, uma sombra que está tomando volume ao lado desse projeto, que nós não podemos deixar que aconteça, que é
uma tendência, ao mesmo modo que está acontecendo na reforma da Previdência, de querer tirar estados e municípios da reforma e fazer uma reforma só de tributos federais. Isso não pode acontecer, isso é uma meia reforma, não será uma reforma, não vai resolver o problema da guerra fiscal dos estados, dos municípios. Então, meu ponto final, queria chamar a atenção para isso. Queremos o IBS, queremos a reforma, precisamos reduzir carga tributária, precisamos trazer incentivos para o desenvolvimento da indústria, que há muito tempo está prejudicada, são 6 anos já, né, desembargador Meixe, de crise, falávamos isso no Congresso, de crise continuada que precisamos estancar, e nós não podemos deixar com que saia do projeto o ICMS e o ISS. Esse é o meu ponto final. Nós temos que fazer a reforma como um todo. E agradecer a participação, mais uma vez, né, no Pampa de Debates. Obrigado, Paulo Pode deixar Sérgio. para o final. E depois vou deixar para Teremos o final. Então, o senhor é presidente também do Congresso, né? Sim, senhor. Do nosso Congresso de Direito Tributário. Thomas Unenkamp, seu ponto final. Eu vou seguir a linha do Fábio. Realmente, para a competitividade da indústria, é fundamental que se faça uma reforma tributária ampla, geral e restrita nesses impostos. Ampla, geral e restrita. Não, 77? Total e restrita. Não, na época era... A indústria hoje... Não, estou falando depois do governo Figueiredo. Quando o Figueiredo fez a ampla, geral e restrita, que era uma exigência da esquerda. A esquerda entendeu que não poderia ser tão ampla assim, depois de conceder isso. Ok. A indústria hoje é uma grande consumidora de serviços, né? E ela agrega esse serviço nos seus produtos que exporta, ou até o produto também tem um serviço. Se a gente não conseguir desonerar isso na hora da exportação, sempre vão ficar não competitivos. E hoje a estrutura também tributária para o produto nacional deixa ele fora da competitividade. E eu sei que tem muita gente que defende, vê com grandes olhos bonitos o agronegócio, mas não existe nenhum país do tamanho do Brasil e com a população do Brasil que se sustente só com commodities, né? Nós precisamos de uma indústria forte também para sermos desenvolvidos. Então, a gente tem que sempre bater na tecla. É importante, é condição necessária ter um agronegócio forte? Sim, mas ela não é suficiente para deixar um país que nem o Brasil desenvolvido. E uma reforma tributária, realmente, como essa que está proposta, claro, com os ajustes, com toda a discussão, mas que englobe realmente esses 5 impostos, é fundamental para a competitividade da indústria nacional. Nossa vice-presidente, Melissa Guimarães Castelo. Bom, o meu ponto final vai no sentido de que eu acho que é importante que a gente aprove a reforma, que a gente ajuste algumas arestas, mas que a gente evolua num projeto de reforma tributária, e estou desejando isso para o nosso país. E também eu desejo mais espaços como esse e como o Congresso que nos antecedeu para efetivamente debater, para que os juristas, para que os contadores e também para que todos nós, a população, entendam e opinem sobre o que vai funcionar para o nosso país. Então, é um modelo de IBS? Ótimo, vamos evoluir e tentar fazer o melhor modelo de IBS possível para que, enfim, a gente consiga crescer e que a indústria consiga se desenvolver, etc. Meu caríssimo Francisco José Meixe, nosso desembargador homenageado, também do Conselho da nossa Fundação Escola Superior do Direito Tributário. Está cheio de alegria, né? E emoção, e emoção também. Olha, nesses momentos nós nos lembramos da nossa história, das nossas origens, inclusive de toda essa trajetória ligada ao direito tributário. E a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, com muita precisão, com muita visão cósmica, lá no início do século, entendeu isto. E de que não adianta se reunir só uma parte de quem lida com essa matéria. Nós precisamos conviver com todos os atores, todos os que participam disso. Então, eu quero cumprimentar a Fundação, quero dizer da minha gratidão muito grande
por ter sido professor homenageado, e também agradecer a oportunidade do Pampa Debates, um programa que tem tanta audiência. Eu diria assim que é um dos carros-chefes deste grande sistema Pampa de comunicação, que lidera na região sul toda a parte de emissoras de FM. Tem nada parecido. Que tem um jornal que eu costumo ler muito cedo pela manhã, com grandes colunistas, com informações muito boas, inclusive com uma coisa muito gostosa que o Paulo Sérgio, eu sei que leva com muito carinho. Ele comunica os aniversariantes e faz pauta para todos. Ou seja, é a comemoração de uma coisa boa da vida, com matérias de muito conteúdo. E também do esporte, né, Paulo Sérgio? A Rádio Grenal, 24 horas no ar. Então, ao Sistema Pampa, ao Pampa Debates também, o nosso agradecimento pelo que faz, informando de forma clara, precisa, ágil, suficiente a todos nós, do sul do Brasil e, por que não dizer, também do nosso país. Muito obrigado. De novo, parabéns, hein? Merecida, merece. Presidente, eu tinha deixado para o final, aí, agora tratando realmente do Congresso, dos resultados que são extremamente positivos. Eu acho que, pelo que se viu aí no nosso programa do evento, né, deu para tratar de assuntos aí extremamente interessantes, oportunos e necessários, né? E eu acho que a gente tem que deixar de olhar para o próprio umbigo e olhar para a sociedade. Eu não sei se vocês fizeram isso no Congresso, né? Porque sempre fica aquela pulga na camisola, né? O cara não querendo perder poder. Está relacionado também ao PPC e dos bombeiros. Quanto mais poder, melhor. Então, a perda de poder, normalmente, ela traz traumas pessoais, né? Eu acho que é hora de esquecer isso e pensar um pouco na sociedade. Paulo Sérgio, eu tenho orgulho de dizer que há 18 anos a Fundação ela leva daqui de Gramado, e há 18 anos o Congresso aqui em Gramado. Nós temos a Carta de Gramado da Fundação, já é uma tradição, um evento tradicional, e tenho orgulho de dizer que há 18 anos a Fundação promove esse debate. Permite, Fábio, nem Copa do Mundo. Nem... Nós adiamos uma vez para outubro. É verdade. Teve um ano que adiamos para outubro o Congresso por conta da Copa do Mundo. Deveria ter alterado a Copa do Mundo, não o Congresso. mas tenho orgulho de dizer que sempre nós saímos de Gramado, e quando refiro a nós, eu falo, nós, advogados privados, advogados públicos, Receita Federal, fazendas, estados, levando na bagagem ideias, propostas, e sempre algo é implementado para melhorar e simplificar o sistema. Essa é a grande missão da Fundação e temos conseguido cumprir isso com êxito, e gostaria aqui, se me permitem, de fazer um agradecimento muito especial às pessoas que fazem isso acontecer, muito embora quem está exercendo o cargo de presidência acaba aparecendo, mas nada disso seria possível sem o esforço de um ano todo, porque o Congresso termina e nós já começamos a pensar no Congresso do próximo ano. Então, meu agradecimento aos membros da Fundação, às nossas funcionárias Marina e Ana, ao nosso Conselho Administrativo, minha vice-presidente, doutora Melissa, doutora Mariana Koch, doutora Bárbara Selbach, doutor Ricardo Bernardes Machado, enfim, não vou começar a falar nomes porque vou esquecer alguém, mas preciso deixar esse registro. A Fundação é composta por várias pessoas que trabalham com direito tributário, que trazem a sua expertise para dentro da Fundação, para a gente debater um tema tão árido e conseguir fazer algo para melhorar o país, para melhorar nossas vidas, porque acho que esse é a nossa grande missão no mundo. Nós precisamos todos os dias ir dormir com a sensação boa de que fizemos o bem a alguém, ao Estado, ou a quem quer que seja. E isso é a nossa felicidade. Parabéns. Parabéns. Eu já quero fazer um convite para a doutora Melissa, que nós temos às quartas-feiras o Pampa Debates de Mulher. Que nessa agora vai ser... porque temos o Dia Internacional do Cooperativismo, então vai ser quinta, né? Mas é um dia, não é que as mulheres não participem dos outros programas. Esse é um outro programa, a senhora está participando. Mas quarta-feira é só mulheres. Claro, eu não vou deixar de apresentar, né?
obviamente, é o melhor dos dias, como é que eu vou ficar fora, né? Tenho percebido. Então a senhora já está convidada a participar, hein? Será um prazer participar. Não, olha aqui, ó, opinião forte, fala muito bem, tem o estilo de apresentadora, que é apresentadora francesa, né? Exatamente. As melhores apresentadoras. Como é que é a apresentadora francesa? Como é a senhora. A senhora se olha no espelho e diz, como é que é uma apresentadora francesa? Como eu estou aqui. Estou ficando um pouco vermelha, levemente. Não, mas é verdade, é verdade. Não, olha, pode dar o close nela. Não tem problema. Para ela se sentir a apresentadora francesa. Aí, o Brizola que diria, dá um close, lembra daquela dele? Dá um close. Brizola e o Hofmeister. Aí, olha aí está uma apresentadora francesa. Tá, eu vou aproveitar então o meu momento apresentadora francesa para fazer um agradecimento. Foi muito legal participar desse programa. Agradeço ao Paulo Sérgio Pinto. E eu queria também deixar um convite para quem nos acompanhou até o final. Se interessou pelo trabalho da Fundação, nos procura. Nós estamos em todas as redes sociais, então LinkedIn, Instagram e Facebook. Quer dizer, não todas, tem algumas que nós não estamos, mas nós estamos nessas três. Então, nos procurem por FESDIT ou por Fundação Escola Superior de Direito Tributário. É um ambiente para trocar ideias sobre direito tributário. Então, quem gosta da matéria e é um apaixonado como todos nós aqui, fica o convite para nos acompanhar. Por falar em apresentadora francesa, eu fiz o programa da Fenadoce e estava o Daniel Terciac, que foi nosso colega, foi o repórter, tanto é que se elegeu pelo PSL como Daniel da TV. E hoje ele até está com uma atuação muito forte lá, junto com o pessoal da Reforma Previdenciária, ele está na comissão. E ele pediu para ele fazer entrevista com as meninas, recordando os tempos de repórter, ele ficou atrás com a rainha e as princesas da Fenadoce. E estava a prefeita, a Paula. E eu disse, senhora tem um jeito de apresentadora. Agora, de que país? Ela disse, eu prefiro que seja da França, porque eu tenho um curso de francês e falo francês. Então, tá bom. Então, vai uma apresentadora francesa anunciando o nosso repórter Daniel Terciac. Ela fez todo o anúncio em francês, ficou magnífico, né? Então, está comprometido com isso. Agora, nós temos um quadro no programa que se chama Para Quem Eu Presto Continência. Uma das pessoas que mais gosta desse quadro é o Thomas Dunenkamp. O João de Almeida Neto, que eu não bato continência, eu dou abraço, esquerdista como ele é, foi para o nosso evento, lá nós tivemos um evento do Pampa Debates, lá com 200 participantes, um jantar, e o João de Almeida Neto foi o que mais batia continência para... Pô, tinha 6 generais, bateu para 6 generais, bateu continência para todo mundo. Né? Que, aliás, fez um belo show na sexta-feira passada no Teatro do Bourbon Country. A tua continência é para quem, Thomas? Para a Brigada Militar, né, nesse momento enlutado com os 2 brigadianos que deram a vida para defender a sociedade, né? Eu acho que a gente pereceram no combate. Eu bato a continência para esse pessoal. O seu dever. Exatamente, né? Eu bato continência para a Brigada Militar e para esses, né, e condolências para as famílias. Perfeito. Sua continência. Continência para a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, que realizou um grande congresso, o 18º Congresso de Direito Tributário em Questão, em Gramado, e que tem prestado larga folha de serviço para o aprimoramento do sistema tributário brasileiro, para melhorar a vida de todos nós. A sua continência, vice-presidente Melissa Castelo. Nesse momento, eu vou bater continência para o nosso homenageado, desembargador Francisco José Meixe, que recebeu essa justa homenagem do nosso Congresso e eu acho que merece mais uma homenagem. Presidente, sua continência. Para não repetir a continência, eu presto continência para a nova diretoria do TRF4, que assumiu um novo mandato agora, no final da semana que passou, desembargador Vitor Laus, desembargador Durvali, desembargadora Luciane Mint, e que eles tenham um trabalho, que continuem com um trabalho de independência, de coragem. Os processos da Lava Jato são julgados no TRF4 e desejo sucesso a eles nessa nova gestão. Maravilha. Belas continências aí tivemos. E assim eu quero agradecer a recepção em Gramado,
quando tivemos a oportunidade de levar esse debate ao ar, com referência à 18ª edição do Congresso de Direito Tributário, realizado de 28 a 30 de junho no Hotel Serra Azul, em Gramado. Sempre é um prazer vir a Gramado, mas muito especialmente quando se trata de temas tão sérios, tão definitivamente importantes para a sociedade, como é esse da reforma tributária que deveremos viver, e que ela venha realmente para beneficiar a sociedade, que não seja mais um emaranhado de leis, né, onde cada vez se aumenta mais a estrutura, se agiganta o Estado, muitas vezes em quantidade e nem sempre em qualidade, que possa o cidadão realmente também nas suas empresas reduzir as suas estruturas contábeis, né, que são gigantescas hoje. Hoje é impressionante o número de pessoas que trabalham em cada empresa para resolver as situações contábeis, e sempre surgem novidades e as pessoas são surpreendidas, as empresas também, com determinada multa, com determinada execução, quando isso está lá no emaranhado de leis. Quantas leis surgem em termos de tributo por ano? Novas leis, novos acréscimos? São milhares. Milhares. Inúmeras. É um absurdo isso. Então, muito obrigado, meu caro presidente da nossa Fundação Escola do Ministério, de novo Ministério Público do Direito Tributário. Também, eu já disse que anos falando, Fundação Escola do Ministério Público, mas Fábio Raimundi, muito obrigado por ter nos recebido, obrigado à nossa procuradora do Estado, Melissa Guimarães Castelo, vice-presidente da nossa Escola Superior do Direito Tributário. Parabéns de novo e um grande abraço da Rede Pampa por esta homenagem merecida. E do nosso Senadinho, né? Entidade clandestina. Como diria Paulo Brossard de Souza Pinto. Nós temos um grupo que se chama Senadinho, nos reunimos às terças-feiras e o ministro Paulo Brossard fazia parte. Ele dizia que o nosso grupo era um grupo clandestino. Que tinha muita influência. Que estranhamente tinha... Pode pegar o microfone. O ministro Paulo Brossard, que muito honrou o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, sempre dizia que o Senadinho, que é uma confraria do Barranco, hoje mais propriamente no Barranquinho ao lado, era uma entidade clandestina. Caímos do barranco para o barranquinho. Que tinha um poder e uma influência muito grande. Muito obrigado, Thomas Unenkamp, também representando aqui a Fiergs. E nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates, lá dos nossos estúdios no Morro Alto Teresópolis, na Rede Pampa de Comunicação. Boa noite, obrigado, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.